Olá pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Razucchi, sou engenheiro de produção e queria falar um pouquinho dessa carreira maravilhosa a qual eu cursei há algum tempo e que até hoje me rende muitos frutos. Portanto, vamos aqui, trabalhar juntos para que eu fale um pouquinho mais da minha carreira, da minha trajetória, fale um pouquinho também como eu organizo o meu currículo, desde sempre, desde que eu me formei, tenho uma preocupação grande com a organização do meu currículo para chamar atenção para aquilo que realmente a gente tem de mais forte e ter mais chances de agarrar as vagas que a gente deseja. Eu escolhi o curso de engenharia de produção justamente por ter um interesse, e um prazer muito grande nas áreas, mais exatas, como nas linguagens matemáticas. Eu gostava muito de física, mas também eu gostava muito das outras disciplinas, ou seja, eu tinha muito interesse em filosofia, em história, portanto, em negociação, em lidar com o ser humano. E aí a ideia inicial era fazer engenharia. Quando eu conheci o currículo de engenharia de produção, alguns amigos meus também já estavam fazendo, pude confirmar com eles que o curso era um curso muito interessante e aí acabei fazendo. Fiz todos os vestibulares, eu fiz para engenharia de produção, fui aprovado e, portanto, tive essa experiência que foi muito valorosa. Trabalhei em seguida na IBM, onde estagiei, uma empresa de grande porte, conhecida aí por muitos, onde eu pude trabalhar bastante, algumas competências que eu precisava desenvolver. Depois trabalhei numa empresa de consultoria, que atualmente se chama Accenture, na época se chamava Andersen Consulting. E em seguida eu decidi fazer um mestrado em administração também na UFRJ. Depois eu fiz um concurso público para a Petrobras, onde eu entrei como engenheiro de produção, este era o cargo, e fiquei por lá 10 anos seguidos, passei por algumas áreas. Comecei trabalhando na área de abastecimento, depois fui para o centro de pesquisas fazer gestão estratégica de projetos de pesquisa. Trabalhei com áreas de pesquisa em energias alternativas. Depois voltei para a sede, trabalhei com responsabilidade social corporativa e fechei minha trajetória na Petrobras na área de finanças corporativas. De lá eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, onde comecei minha carreira mais forte de professor, de docente. O que eu posso dizer é que a nossa carreira aí é uma carreira que tem um potencial muito grande de aplicação em diversas áreas. E com relação à estruturação do currículo, eu desde sempre me preocupei muito com isso. Eu sempre prezei por um currículo enxuto, ou seja, eu acredito que currículos muito extensos não são muito bem vistos, um currículo enxuto no qual eu destacava minhas principais diferenciações, minhas principais características diferentes dos demais candidatos, sem abrir mão, claro, daquelas essenciais. Então, sempre destaquei o conhecimento de línguas, que é muito importante. Não tem como você não ter o conhecimento de pelo menos duas línguas, inglês e mais uma, para você estar à frente dos demais candidatos. Conhecimento em linguagem de programação, conhecimento em sistemas, em softwares, conhecimento de técnicas de negociação também tem sido muito valorizado. Cursos, seminários, tudo que pode trazer valor e aumentar a diversidade, de pensamento, capacidade crítica, análise crítica, deve ser caracterizado, deve ser especificado no currículo. E na entrevista, o que sempre chama muita atenção dos entrevistadores é a segurança do candidato. E não tem outra maneira de se sentir seguro se não for falando a verdade. Então você tem que chegar lá e falar a verdade, sem arrogância, sem pretensões acima do que está ali sendo proposto. Falar a verdade, falar que você se preparou muito, para poder estar ali, falar das suas principais características, falar também daquilo que você pode ter eventualmente de uma necessidade maior de desenvolvimento. Hoje em dia, os recrutadores, a meu ver, estão muito mais em busca de pessoas
que tenham caráter, né, confiabilidade, uma boa conduta ética, do que apenas uma formação. Então, se você se formar em engenharia de produção e tiver essas características adicionais, você está muito bem diante desses entrevistadores. Vou passar aqui algumas dicas da minha experiência para que vocês fiquem mais atentos àquilo que vocês devam se desenvolver um pouco mais, né? Além do que já é proposto no curso. Então, uma das dicas que eu diria, aliás, a primeira dica, né? Você tem que estudar muito. Não tem moleza. Se não estudar muito, não vai ter a condição de desfrutar depois de todas essas possibilidades e essas capacidades que eu falei aqui. E estudar muito não quer dizer que seja ruim, quer dizer que você tem que ter disciplina. Então vai aí uma outra dica. Disciplina. Você tem que ter 1 hora de estudo diária, 2 horas diárias, 3 horas diárias. Você vai evoluindo com o tempo e vai ganhando prazer, buscando conexão com aquilo que você está estudando, com o mundo real, mercado, né? Então, uma outra dica, fazer conexões com as empresas, conhecer as empresas, buscar, né, pela internet o que as empresas estão falando, os seus relatórios, né, de administração, os relatórios financeiros. Portanto, o engenheiro de produção ele precisa ter muito conhecimento, ele precisa ter flexibilidade, ele precisa ter escuta ativa muito apurada. O engenheiro de produção ele precisa ser aquela referência para poder mediar tudo que está em jogo numa organização. E aí uma coisa que eu poderia dizer que fez muita diferença ao longo da minha carreira foi eu saber escutar, né? Ou seja, a gente escutar mais do que falar, dar atenção ao que o outro está falando, se colocar na perspectiva do outro, buscar consensos, acordos. Esse tipo de posicionamento fez com que quase sempre as pessoas que trabalharam comigo acreditassem muito em mim e confiassem em mim para tanto delegar trabalhos como muitas vezes para substituí-las nos cargos de liderança. E uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira foi passar confiança, né, para aqueles que trabalhavam comigo, sejam meus pares, sejam os que estavam momentaneamente, né, gestores da minha área, da minha equipe. Essa credibilidade é muito importante, essa credibilidade se constrói quando você se compromete com o trabalho, quando você escuta, né, você dá ouvidos àquilo que está sendo colocado e você tem uma postura colaborativa, né, não combativa. Você está ali para realmente ajudar a conclusão dos objetivos do grupo. Portanto, ser, né, aquela pessoa de confiança e que vai escutar o grupo me permitiu alçar aí grandes voos. Então, pessoal, a gente durante a nossa vida profissional sempre se depara, né, com momentos de dificuldade, maiores desafios. E no meu caso, a minha maior, digamos, inquietação foi quando eu estava na Petrobras e eu achava o trabalho um tanto quanto burocrático, né, um tanto quanto, né, pelo próprio tamanho da empresa. Ela me ofereceu muitas alternativas, né, de trabalho. Eu cresci muito ao mesmo tempo que eu me deparava, né, com essas situações de mais lentidão, mas aquilo ao longo dos anos foi meio que me minando. E após 10 anos, né, de empresa, a qual eu sou muito grato e sempre trago na memória, né, muito daquilo que eu aprendi e as amizades que eu fiz, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que era pedir demissão, né, sem nenhuma vantagem, porque quando eu pedi demissão da Petrobras não havia planos de incentivo à demissão. A Petrobras estava meio que bombando, né, estava no topo aí das empresas, e eu queria muito mudar de áreas e eu realmente queria ser professor e ter mais liberdade para poder também fazer consultoria. Então esse foi um dos maiores desafios da minha vida, foi sair da Petrobras, pedir demissão, ir para a Fundação Getúlio Vargas. Nessa saída eu saí, né, de uma função em que eu já tinha um salário razoável,
por uma função que o meu salário era bem menor, mas isso fez com que eu desse, né, todo o meu sangue lá na Fundação Getúlio Vargas, e eu pude crescer porque o desafio ali se tornou cada vez maior para que eu mostrasse para mim mesmo que eu tinha feito a escolha certa. E eu nunca me arrependi, sou muito feliz de ter feito essa migração, e não é à toa que eu estou aqui hoje, né, como um representante aí da engenharia de produção, mas também como um professor que procura aí passar para os alunos a sua experiência. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhuma nova informação aqui, nenhuma nova dica, e estamos aqui juntos para que você tenha todo o sucesso que você merece. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Ok, pessoal? Então vamos nessa, vamos juntos. Ok, pessoal? Então vamos em frente. Vamos juntos. Vamos nessa. Vamos juntos. Vamos reto. Vamos juntos. Vamos nessa.